Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e também com a sua família. Eu estava meditando na palavra do Senhor nosso Deus, agora há pouco, e analisando o comportamento de boa parte da comunidade cristã evangélica brasileira. E eu estava pensando qual seria o projeto de vida desta comunidade. Qual seria o ideal desta comunidade? Nós estamos presenciando que a igreja evangélica, em muitos lugares, está se distanciando daquilo que é o projeto de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Nós estamos vendo que a igreja ela está se acostumando com as coisas do mundo e está assimilando o modo de viver do mundo. Qual é, na atualidade, o grande comportamento que existe no mundo? Qual é o comportamento que habita na maior parte do coração das pessoas que a gente presencia no mundo? O comportamento atual de grande parcela da humanidade é o comportamento do hedonismo, a busca pelos prazeres, as motivações de interesses particular, pessoal. E, infelizmente, este comportamento tem atingido boa parte da igreja. Se a gente for analisar, por exemplo, o comportamento de grupos dentro da igreja, vai existir grupos que este comportamento hedonista, ele ainda é mais acentuado, ele ainda é muito mais forte entre alguns grupos, faixa etária de pessoas da igreja. Quando nós olhamos, por exemplo, para partes dos jovens evangélicos no Brasil, na atualidade, e aí você compara com jovens evangélicos brasileiros de 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, você vê que existe uma discrepância, uma diferença, um distanciamento gigantesco em seus comportamentos, em seus projetos de vida, em seus ideais para a vida. Hoje você vê uma juventude que está preocupada com prazeres, com festas, com alegria. Hoje você vê uma juventude que está preocupada em satisfazer os seus desejos particulares, os seus desejos pessoais. Aí, querido irmão, querida irmã, nós temos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, maravilhosos exemplos para comparar, para analisar e também para seguir. E um exemplo que eu gostaria de compartilhar com você é o exemplo de vida do apóstolo São Paulo. Este homem que foi achado por Jesus Cristo, chamado por Jesus Cristo e que serviu a Jesus Cristo de forma exemplar. Mas para nós não ficarmos apenas nas nossas palavras, vamos para a Bíblia Sagrada. Eu convido você a ler comigo na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1 e no versículo de número 21, que está escrito assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se nós voltássemos a perguntas iniciais deste comentário, desta meditação, qual o seu projeto de vida? Qual o seu ideal para a vida? Paulo responderia com este versículo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim, a vida só faz sentido se eu viver para fazer a vontade de Cristo.
se eu viver para buscar aquilo que é prazeroso a Cristo, se eu buscar aquilo que é do interesse de Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Querido irmão, quando nós lemos sobre a conversão de Paulo, no capítulo de número 9 do livro de Atos, já ali nós podemos ver o caráter deste homem. Até então, Paulo era conhecido pelo seu nome Saulo, seu nome hebraico, Saulo, né? E ele era um perseguidor da igreja, todos nós conhecemos a sua história, um fariseu exemplar dentro da sua religião, dentro da seita dos fariseus. Muito bem, quando Paulo se encontra com Jesus Cristo, a caminho de Damasco, quando Paulo tem a revelação de Cristo, guarde esta palavra, a revelação de Cristo. Quando Paulo entende quem é Cristo, Paulo, ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 9 de Atos, a seguinte expressão. Está escrito dessa forma: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Primeiramente, Paulo chama a Cristo de Senhor. Paulo não demorou muito tempo para aceitar o senhorio de Cristo em sua vida. Muitas pessoas estão vivendo a busca pelo prazer pessoal porque ainda não compreenderam que Cristo é o Senhor das suas vidas e que muito mais importante do que o prazer pessoal é satisfazer o prazer, o desejo do nosso Senhor. Paulo diz: Senhor, que queres que te faça? Que queres que faça? Isso aqui demonstra o caráter, demonstra o interior do apóstolo São Paulo. Um homem que vai viver baseado nesta palavra que ele disse. Essa palavra que ele disse não foram palavras ao vento, não foram palavras motivadas por um momento de emoção, mas foram palavras que saíram do interior do seu coração, da sua alma. Ele estava disposto a viver para fazer a vontade de Jesus Cristo. A vontade de Jesus Cristo para ele era o bem maior, era a alegria maior. Aleluia! Meu coração se alegra neste momento. Aleluia! Porque nós vemos, infelizmente, muitas pessoas, jovens, irmãos e irmãs, que têm condições de se dedicar um pouco mais à obra do Senhor Deus, mas estão vivendo, buscando prazeres pessoais, egoístas. E nós estamos vendo que, infelizmente, existe uma liderança significativa, parte dela significativa, que não está ensinando a esta nova geração que é necessário renunciar-se a si mesmo, é necessário tomar a cruz de Cristo, e isto com prazer, com alegria. É necessário renunciar os seus desejos, os seus prazeres, as suas ideias, os seus projetos de vida para fazer a vontade de Jesus Cristo. Infelizmente, a liderança está sendo liderada e não está liderando. A juventude, as pessoas querem fazer isso ou aquilo outro, e a liderança está sendo conduzida e não conduzindo, está aceitando tudo e não está transmitindo o bom ensinamento bíblico da palavra de Deus para novas gerações. Paulo foi um homem exemplar em buscar fazer a vontade do Senhor Deus. Deus chamou ele para ser um pregador do Evangelho e ele com alegria fazia isso. Nós sabemos os relatos bíblicos. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Paulo escreveu 13 cartas. Paulo, para você ter uma ideia, durante um período de 14 anos de ministério, ele vai viajar aproximadamente 14.000
725 quilômetros. Você tem ideia do que é isso? 14 mil, quase 15 mil quilômetros ele vai viajar pregando o evangelho. Isto há quase 2.000 anos atrás, quando não tinha carro, avião, navio com motor elétrico, a diesel, não, nada disso. Era uma época de dificuldades, mas Paulo vai romper todas as dificuldades por amor a Cristo Jesus e por amor àquilo que Jesus amava, ou seja, as almas. Eu gosto muito de um texto que o apóstolo Paulo ele deixou relatado em uma de suas cartas, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12 e no versículo de número 15, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12 e 15, está escrito assim: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Você tem ideia do que é isso? A renúncia de Paulo por amor a Cristo e por amor às almas. Ele diz, eu vou me gastar. O que é isso? Eu vou dedicar tempo da minha vida. Eu vou renunciar às minhas vontades, os meus prazeres, para fazer a obra de Deus, abençoar vocês, amar vocês. Ainda que ele diga, ele era menos amado. Ou seja, as comunidades que Paulo visitou pregando o evangelho, amando, dando a eles o amor de Cristo, o evangelho de Cristo, não correspondia de forma proporcional. Mas ainda assim Paulo vai continuar fazendo aquilo que precisava ser feito. Paulo não ficou emburrado, Paulo não ficou em depressão, Paulo não ficou entristecido, amargurado, não. Por quê? Porque muito mais importante de ser amado pelos homens, ele tinha como prioridade fazer a vontade de Deus. O seu ideal de vida, o projeto de vida era fazer a vontade de Deus. Por isso ele diz, eu vou me deixar gastar. Hoje os jovens não querem se deixar gastar. Se você convidar os jovens hoje para algum trabalho espiritual, seja oração, vigília, jejum, evangelismo, a maioria não vai. Não vai. Não tem a consciência da necessidade de fazer isso. E infelizmente, em boa parte das igrejas, nós estamos vendo que os líderes não estão conscientizando os jovens a esta necessidade. Mas agora, se você chamar para uma festa, para apagar as luzes, ficar todo mundo no escuro, parecendo boate, com luz vermelha, luz azul, luz colorida, tambor, arruaça, dança, pulo, aí você vai ver uma multidão. O que é isso? Se não é um hedonismo, a busca pelo prazer pessoal, mas a renúncia para fazer a vontade de Cristo e para abençoar o próximo, as almas perdidas, aqueles que não ouvem o Evangelho, não está acontecendo. Não está acontecendo. Aí nós nos lembramos, por exemplo, de Apocalipse, capítulo de número 2, quando o Senhor Deus fala com a igreja em Éfeso, e o Senhor Deus repreende aquela igreja, porque ela deixou o primeiro amor, deixou aquilo que era o mais importante, o amor a Deus, o amor às almas. Infelizmente, se nós sairmos por aí perguntando para as pessoas do meio evangélico, qual o teu projeto de vida? Qual o seu ideal para a vida? Infelizmente, ouviremos as mais diversas respostas possíveis, mas serão poucos que irão responder de forma sincera que o seu ideal é fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, se doar na obra de Deus, para agradar a Deus e para abençoar o próximo. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós também venhamos a ser despertados a voltar para o primeiro amor. Deus abençoe a sua vida, a sua família,
Deus abençoe a comunidade onde você congrega, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.